Então vamos lá. Vamos. Para o nosso tema maravilhoso, que inclusive é o nome da nossa HQ, que a gente montou uma história em quadrinhos para adolescentes, né, ou adultos. Que boa ideia. É uma história em quadrinhos de super-heróis. E aí o nome dessa história em quadrinhos é Sol de Atlântida. E é a história que começa com eu e o Guru lá em Atlântida, lá, a gente é um cientista, não sei o quê. Aí o negócio tem aquela coisa toda e tal, e a gente encarna aqui. E aí a gente começa a combater o É medo. biográfico? Pode ser? Pode ser. Só Deus sabe. Pode ser, pode ser. Então é Sol de Atlântida. A gente adora esse tema, a gente gosta muito. Eu acho um tema extremamente importante. Não sei, quando o Guru abriu o nosso encontro aqui, ele falou que foi um tema que ficou muito tempo oculto, e é verdade. Né? Sempre que uma religião, ou sempre que um poder quer se apoderar do mundo, a gente viveu muito isso, né, com a igreja, no sentido de só tem uma religião, engoliu a Europa, América, colonização, não precisa a gente passar por isso. Falar disso, que isso já é um fato conhecido. Mas sempre que isso acontece, muita coisa é omitida, muito livro é queimado. E principalmente sobre a Lemúria e sobre a Atlântida. Onde você encontra conhecimentos dessa natureza? Em escolas iniciáticas como a minha. Porque a obrigação de uma escola iniciática é buscar no mundo material que esteja ali para mostrar aos seus alunos, aos seus iniciados, né, a história espiritual do planeta Terra. Eu vou estar dando, inclusive, um curso sobre esse tema, a história espiritual do planeta Terra, e vou estar falando, porque não tem como você falar da história espiritual do planeta Terra sem falar de Atlântida e Lemúria. Né? Então, a Lemúria era esse lugar aqui que você está. Né? Era aqui, era esse planeta. Era exatamente esse planeta que nós estamos agora. Onde ele tinha um pouco mais de água, né, com menos terra, mas era esse planeta. O que se tem de conhecimento sobre esta civilização da Lemúria já foi num período de muita ascensão deles também. Né? Então era um povo que tinha um nível de espiritualidade impressionante, que mesmo sendo Lemúria, que foi muito mais uma civilização mais adiantada do que nós estamos conseguindo por enquanto, né, em planeta Terra, mas é um planeta também de 3 dimensões. Não existe possibilidade, por enquanto, de nessa região do universo não ter sido um planeta de 3 dimensões como é o nosso. Então a gente tem outros planetas de 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª dimensão e tal, e mais ainda. Mas nessa região não é possível. Então ele tinha mais água e as pessoas, não é, os humanos, o que seriam humanos lá, os lemurianos, né, eles eram seres, chegaram a uma ascensão espiritual muito grande. Nesta época, inclusive, os seres eram hermafroditas. Ou seja, o yin e o yang ocupavam o mesmo corpo. Não tinha aquele que engravidava, todos poderiam engravidar, todos tinham independência disso, entendeu? E as relações amorosas eram 2 seres que eram hermafroditas. Isso não impedia a relação de amor. Quando eu comecei a estudar sobre isso, eu perguntei a Baltazar, isso não era uma suruba quântica, não? Porque se tem 2 de um lado, 2 do outro, tem 4 ali, né? E ele fez, não era, porque os corpos eram assim. Né? A construção era assim. Então eram 2 seres que eram hermafroditas, que tinham o yang em si, na sua expressão material. Porém, eles não tinham a mesma matéria que nós temos hoje. Eles eram seres, digamos, mais etéricos, de uma matéria mais etérica. Vocês já devem ter ouvido falar nas colônias espirituais que existem no plano astral. É matéria. Quando você está lá em desmembramento, quando eu estou lá em desmembramento, eu tenho desmembramento consciente desde os 29 anos, você bate no chão assim, você jura que aquilo ali é cimento. Entendeu? Por quê? Porque o corpo que você está lá também tem uma outra construção etérica, né? Então, do etérico para o etérico é material, é matéria. Não é claro que da matéria para o etérico é que dá uma diferença. Enfim, e os lemúrios, eles eram um povo assim, bem mais etéricos, não é? Então eles tinham uma vida longuíssima. Quando a gente vê na Bíblia dizendo, fulano viveu 900 anos, que a gente acha que pode ser até carochinha, não, é verdade, porque os corpos etéricos, eles vivem, a matéria é que é mais perecível, né?
E quanto mais materialista a gente é, mais a matéria da gente também é mais perecível. Não é à toa que esse pessoal muito materialista vive tudo atrás de fazer plástico, essas coisas, né? Porque realmente isso acontece. Você nota que as pessoas que têm uma vida mais espiritual, a própria matéria dela, ela demora de envelhecer. Vocês estão falando com uma senhora de 61 anos de idade nesse momento. Né? Eu tenho 61 anos de idade. Comecei a ter ruga tem 1 ano. Né? Enfim, você vê outras pessoas também. É uma característica, o Chico. Imagina a vitalidade daquele homem com 90 anos. Não estou aqui me comparando a Chico. Estou dizendo que as pessoas que têm uma busca mais espiritual, né, elas têm mesmo um processo de regeneração celular mais profunda. Né? Enfim. E esse era o povo Lemur, né, o povo da Lemúria. Mas só para entender, era na Terra, aqui no planeta Terra? Era nesse espaço que hoje se chama planeta Terra. Não era aqui na Terra, porque o planeta Terra não existia nessa época. O que existia era planeta Lemúria. Depois desta civilização, nesse mesmo espaço, nós tivemos uma civilização que é descendente da Lemúria, que são os Atlantes. Quem vem você com o sol de Atlântida. Né? E tem muito a ver, eu vou falar para você sobre esse nome depois, uma coisa que você vai gostar, tenho certeza. E o povo de Atlântida já era um pouco diferente. Eles já foi uma civilização que já veio não mais hermafrodita. Havia muitos hermafroditas e muitos não hermafroditas, não é? E entrando cada vez mais no processo de materialização. Então, o corpo dos Atlantes já eram mais materializados e menos etéricos do que o corpo dos lemurianos. Estava mais para o nosso lado aqui. Estava mais, exato, já tinha inclusive os dois sexos acontecendo em corpos diferentes. O que foi um choque no começo para eles, mas eles tinham uma evolução espiritual muito mais aguçada do que nós e isso não gerou, graças a Deus, nenhum problema. E os Atlântides também tiveram um intelecto deles muito desenvolvido, mais até do que os lemurianos. Né? Ele é um povo que vem depois. Então ele teve acesso, não é como nós que pouco tivemos acesso à existência do povo Atlantes, aos documentos do povo Atlantes. Pouco acesso tivemos a isso. Eles tiveram esse acesso. Então, houve uma evolução intelectual muito grande. E também uma evolução espiritual. Mas uma grande evolução intelectual, que levou os Atlantes a começar a cultuar mais o corpo. Eles começaram a observar que quanto mais eles cultuavam a matéria, mais essa matéria ficava mais concreta. Foram vendo isso geracionalmente. E ali eles cometeram o seu grande erro, de achar que a matéria mais concreta realmente era uma matéria mais evoluída, ou uma matéria mais forte. Né? Esse foi o grande erro do povo Atlantes. E foi exatamente isso que levou a eles terem uma grande revolução, uma grande guerra lá dentro, que se exterminaram. Né? Se exterminaram. É muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje em planeta Terra também. O excesso de materialismo que nós estamos vivendo está levando a gente a ter mais lixo no mar, está levando a aquecimento global, é muito parecido. Então, nós pegamos o intelecto para ter não sei quantos carros, né? Pegamos o intelecto para jogar um monte de roupa fora. Nós estamos vivendo isso aqui. Entendeu? Na minha opinião, ainda sem o embasamento espiritual que os Atlantes tiveram. Né? Acho que a gente está na era ainda do embasamento religioso. Você pode ser espiritualista e religioso, você pode ser espiritualista e não ser religioso. São duas coisas completamente diferentes. As pessoas dizem que é questão de rótulo, que é a mesma coisa dentro da garrafa, e não é. Um espiritualista, ele trabalha no encontro entre a ciência e a espiritualidade. Ele não aceita dogmas, ele procura ali a ciência em tudo que ele faz, a ciência em tudo que ele fala. Né? Ele busca esse grande encontro entre essas duas, porque é isso que vai nos ajudar a ter um nível de consciência maior, segundo o que eu acredito. Não é? Então,
Isso que aconteceu em Atlântida está acontecendo com a gente agora também. Se você observar nos últimos 50 anos, né, claro, as pessoas dizem assim, não, financeiramente pioramos de jeito nenhum. Nós morávamos numa rua que pouca gente tinha carro há 50 anos atrás. Vocês não estavam nem nascidos, mas eu estava. Né? Uma pessoa tinha uma televisão. Então hoje nós aprendemos, né, a ter um desenvolvimento intelectual que nos permite ter mais acesso às coisas, mas não estamos sabendo lidar com isso. E podemos sim, segundo Chico Xavier, nós estamos aí numa moratória, né? Podemos sim vir a acabar explodindo esse planeta de novo. Então nós herdamos isso tanto do povo lemuriano quanto do povo atlântida, a mente espiritual, né? O que fez o chakra frontal, né, o terceiro olho, a terceira visão, ir se fechando no nosso planeta, foi exatamente a paixão, a adoração que o povo atlântico começou a ter pelo mundo material, pelas coisas que eles podiam produzir para conforto e deleite da matéria, e foi abandonando mesmo todo o lado espiritual. Então, quando chega nós aqui, terráqueos, né, que somos, já encarnamos com essa terceira visão obstruída, né? Com essa terceira visão que precisa ser realimentada para que ela volte a coexistir no nosso corpo, no nosso organismo. Mas nós herdamos essa mente espiritual, essa busca pela espiritualidade, isso ficou, né? Tem pessoas que têm umas coisas assim bem mais fortes, inclusive. Tem pessoas, eu, por exemplo, eu fico dentro da água 18, 20 horas com maior conforto. Eu me sinto muito melhor dentro da água. Quando eu posso dar aula para meus alunos, eu dou na piscina, eu dou na água, eu dou no mar. E eu não sinto nenhum desconforto de estar ali dentro. Eu sinto bem menos fome, bem menos sede. E Baltazar falou isso para mim. Essa é uma das características, né, desses nossos ancestrais aí no seu viver. E tem pessoas que ficam mesmo, que mergulham, vão lá no fundo do mar. Está vendo esse filme Avatar aí, né? Nada é só Hollywood, entendeu? Tudo tem um fundo em tudo tem um fundo de real, né? E, enfim, herdamos deles o que ficou e que é muito presente, essa relação que muitos de nós têm com a água. Nós, atlânticos, do Oceano Atlântico, somos muito mais visitadores de todas as águas, não é? Os africanos, nós aqui da América do Sul, temos uma relação muito mais forte com a água, com a necessidade de estar na água. Morei na Europa também, não é que eles não gostam, eles gostam, mas não tem essa relação que a gente tem, entendeu? Dessa necessidade de a gente ficar 12, 15 horas aí na estrada para poder passar as mesmas 12, 15 numa praia. Né? Toda essa relação lúdica que nós temos com o mar, que nós temos com os rios. Nós comemoramos Iemanjá, foi até ontem o dia dela. Né? Nós comemoramos em todas as religiões essa questão da água. É uma coisa muito forte no povo atlântico. Né? Que é uma característica. Que o Atlântico ele veio dali, né? Das águas atlântidas, das águas do Oceano Atlântico.